Oi, Vivian. Oi, Juliana. Já já o Luiz vai entrar para a gente começar aqui a nossa live. Obrigada pela presença de vocês. Opa, você está aqui. Vamos lá. Já está entrando. Não estou conseguindo. Ele está aqui, mas não estou conseguindo fazer ele entrar. É aqui, ó, no maisinho, tá vendo? É isso daqui. Já já o Luiz vai entrar. Oi, Uxa. Tudo bem? Essa vai ser uma live muito gostosa também. Oi, Luiz. Tudo bem? Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem. Só um minutinho que eu vou fechar minha porta. Peraí. Deixa eu ouvir melhor. Prontinho. Luiz, muito bem-vindo. Eu queria primeiro fazer a minha descrição, tá? Eu sou a Carla Pinto, sou médica geneticista aqui do Elo 21. Sou uma mulher de pele clara, tenho ali, já entrei na quinta década de vida, passando, já chegando na sexta, né? Eu uso óculos, eu tenho cabelos longos, castanho claro agora, né? Castanho claro. Eu estou usando uma blusa, uma camisa de cor azul marinho. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro laranja que tem o logotipo do Elo. E hoje a gente está aqui, através do Instagram do Elo, comemorando a semana da trissomia 21, né? E o nosso assunto de hoje é como preparar uma nova gestação. E para falar sobre isso, eu convidei o Dr. Luiz Balducci, o Luiz, né, Luiz? Porque a gente se gosta tanto aí que eu já vou falar de Luiz, né? O Luiz, ele é médico ginecologista, obstetra, ele é também esterileuta, ou seja, ele trabalha com casais que têm dificuldade para engravidar, né? Ele é pós-graduado em genética médica e em predisposição hereditária ao câncer, ou seja, naquelas famílias que falam assim, na minha família tem uma pessoa com câncer de intestino, uma prima com câncer na cabeça, faleceu, e a minha mãe teve um câncer de mama, você não correlaciona essas coisas todas, e de repente você pode ter ali uma predisposição a um câncer, e você pode, inclusive, evitar a transmissão dessa predisposição para gerações futuras. Então, o Luiz também é bem especializado nessa área. Luiz, bem-vindo. Eu queria que você também se apresentasse. De antemão, já te agradeço a tua presença. Carla, primeiro eu agradeço o convite, né? E estou muito emocionado de fazer também parte do Elo 21, dessa medicina integrativa. Minha autodescrição, né? Eu sou moreno claro, eu não tenho barba, eu uso óculos, eu tenho os cabelos grisalhos, curtos, e também estou nessa faixa dos 50. Não precisa ser tão específico. Eu estou com um avental branco, né, e uma camisa cor rosa. Uhum. Luiz, então vamos falar um pouquinho, né, dessa questão aí de como a gente programar uma nova gestação. E como você aqui é minoria, né, o Elo é basicamente feminino, gente, o Luiz agora faz parte da nossa equipe, definitivamente e perenemente, né? Mas vamos falar um pouquinho em relação à mulher inicialmente. Como é que é essa visão, né, você com a tua bagagem, de como é que a gente se programa uma gestação futura, que é uma questão que cada vez mais os casais anseiam e querem saber, sobretudo com foco na longevidade saudável. Fala um pouquinho pra gente, Luiz. Carla, a programação de uma gestação futura é uma coisa, sempre está na minha cabeça, né? Quando a paciente chega ao consultório, eu acho que essa programação começa desde o primeiro momento que o paciente vem. Porque a gente sabe que ao longo do tempo as comorbidades vão aparecendo, e a fertilidade vai caindo. Então, a gente tem uma preocupação também com a saúde da mulher, de uma maneira geral, que isso vai repercutir na frente de alterações epigenéticas, outros tipos de alterações que é o paciente lá na frente.
Eu tenho grande preocupação, eu sempre converso com as minhas pacientes em relação ao preparar a gestação. O preparar começa quando? Começa agora, né? Começa do Na hora que você decidiu, pensou em engravidar, começa o preparo, né? E às vezes a gente também, né, Carla, eu costumo assim, orientar, a paciente vem para uma consulta de rotina, a gente já começa a falar também da fertilidade em si, de como preservar a fertilidade. É tão importante você pensar, quando tem a decisão do casal de gestar, também o pensar desde o início da vida da mulher, né? Como preservar a saúde, como preservar a fertilidade, como não deixar que uma endometriose evolua, como você fazer um rastreio de uma tireoidopatia, que é muito frequente. Pensando na gestação, ela vai gestar. Bom, é frequente ter diabetes gestacional? É relativamente frequente, por 7%. É frequente ter pré-eclâmpsia, pressão alta na gravidez, as mulheres sofrem com pressão alta? Sim, de 7 a 10% dos casos. 10%, Luiz, é uma em cada 10 mulheres. É isso mesmo? Uma em cada 10 mulheres. A taxa de óbito por complicações da pressão alta durante a gestação chega em torno de 10% em alguns lugares, né? É importante o exame ginecológico. O exame ginecológico em si é só para o exame ginecológico? Não. Ele é um preparo também para quem deseja gestar mais tarde, né? Não são todas que desejam, mas para quem deseja. E também, hoje em dia, a gente tem que ficar muito atento também à preservação, né? Então, a preservação da fertilidade está tão em moda hoje, né? O congelamento de óvulos, o diagnóstico de embriões, mas o preservar a fertilidade começa desde a primeira vez que a paciente passa no seu consultório. Luiz, espera aí, então deixa eu entender. Uma coisa que você está dizendo quando a mulher vai no ginecologista, então o ginecologista, mesmo que ela não fale que ela quer engravidar, ele tem que ter uma visão que vai além da ginecologia. Ou seja, olhar clinicamente, holisticamente essa mulher para prepará-la para a gravidez, para que ela não tenha comorbidades durante a gravidez, que a gente sabe que vão comprometer o bebê e a longevidade saudável daquela futura criança. E além disso, hoje em dia existe uma preocupação maior com a preservação da fertilidade. E isso, Luiz, me mostra que eu estou ficando velha, porque eu me surpreendo na graduação, às vezes dando aula para alunos do primeiro ano, pessoas com 20 anos, tem mais velhos com 22, 23, mas perguntando, esse ano tinha 2 ou 3 moças que já tinham retirado óvulos e congelado óvulos para preservar a fertilidade. Porque a gente sabe que hoje a mulher, ela tem autonomia sobre a sua gestação, né? O tempo de a gente ser jovem, ele é maior. Uma mulher de 50 anos, ela é jovem, né? Tem muita coisa para dar. Então, a gente poder ter essa liberdade de escolher quando a gente quer ter filho e aí ter esses óvulos preservados é um avanço maravilhoso. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Quando uma mulher de 27 anos, não vou nem falar que é uma 24, mas de 27 anos, resolve congelar os óvulos dela e ela resolve que ela vai ter esse bebê com 42, 43, tá? Quando ela pega esses óvulos, funciona como se ela tivesse 27 anos? Funciona. Como é que é essa história? Então, funciona assim. Por isso que a preocupação é quanto mais cedo você congela os óvulos, o resultado é melhor. Quando você congela os óvulos aos 27, vai ter o filho aos 43, esses óvulos é como se você tivesse os 27 anos. Os resultados são fantásticos, hoje em dia não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E a gente está falando isso, gente, assim, muito em função, não da questão de acontecer uma trissomia, alguma coisa assim, porque hoje a gente tem uma visão muito mais inclusiva em relação a isso, mas a gente está falando em relação a que a gestação mais tarde, ela tem também um risco maior de aborto, um risco maior da gestação não acontecer. E isso gera uma frustração muito grande para o casal. E às vezes nessa tentativa e abortamento, o casal acaba perdendo o timing e não conseguindo o tão desejado bebê.
Então, essa preservação do embrião, do óvulo, ela dá realmente essa condição mais empoderada para essa mulher ter filhos mais tarde, se essa for o desejo dela, não é, Luiz? Exatamente. Eu acho que isso faz parte do empoderamento da mulher também, né, Carla? Congelar os óvulos mais cedo é um ganho muito grande. Não é uma garantia de gravidez, evidentemente, mas é uma reserva muito boa. E por isso que eu estava falando na minha primeira fala, eu falei, o cuidar é desde a primeira vez que ela vem no ginecologista. Porque eu vou cuidar, porque eu vou, possivelmente, talvez essa paciente queira congelar mais cedo e as comorbidades vão aparecendo. Então, tudo isso faz parte. Então, desde o começo, você tem que começar a ver a paciente como um todo, ou o casal também como um todo. Né? Agora, eu me preocupo, claro, você é um expert na tua área, mas eu tenho aquela cabeça de geneticista, né? Então, eu fico pensando assim, mesmo a mulher que quer congelar os óvulos, porque ela quer ter filho mais tarde, quando ela vai passar pelo processo de congelamento, de coleta dos óvulos, é legal ela se preparar também. Ela está desinflamada, ela fazer esse printing genômico, metabólico no embrião melhor, né? Então, ela, por exemplo, cuidar de como é que está essa flora bacteriana, intestinal, vaginal, né? É importante isso também, não é, Luiz? Muito importante. Então, é um aspecto que a gente toma bastante atenção, né? Uma aspecto que tem atenção na microbiota vaginal, na microbiota intestinal. Hoje em dia, tem a disponibilidade de exames que nós podemos detectar se essa microbiota está equilibrada ou não. Exames genéticos mesmo. Sim. Saber o período certo daquele embrião vou poder transferir aquele embrião no útero. Tudo por exames genéticos. Mas é muito mais fácil e muito mais saudável você cuidar antes, né? Através de uma alimentação adequada, de uma série de coisas. O cuidar antes pode evitar você ter que fazer todos esses testes também, né? Sim. E também, assim, entendendo que se cuidar antes é um autocuidado. Ontem na live com a Dani Drummond, no 21 Conecta, a gente falou muito do autocuidado, né? A gente só consegue ensinar para os nossos filhos a autonomia e o autocuidado se a gente tem esse hábito de se autocuidar, né? Então, é importante esse olhar para o autocuidado antes de engravidar, antes de fazer um procedimento de fertilização, por exemplo, mas sabendo que com isso eu estou promovendo a minha longevidade saudável para viver melhor com o meu filho, com a minha família, com a sociedade, mas também eu estou preparando uma criança, um ambiente em que essa criança tem mais condições também de ter uma longevidade saudável. Eu gosto de falar assim, por exemplo, a criança quando está se formando, ali, os receptores hormonais da criança, do embrião, do feto, né, do bebezinho ali no útero, ele sofre a ação dos hormônios que a mãe produz. Né? Então, a forma de sentir a tensão, o estresse, a inflamação, contam para o bebezinho que lá fora é um ambiente inóspito. Então, ele vai ativar os genes muito mais para a inflamação. Então, cuidar desse ambiente, ele é também promover a longevidade saudável para o nosso bebê, né? E também para os filhos, para os nossos netos. É uma baita responsabilidade essa questão do autocuidado, não é, Luiz? Sem dúvida nenhuma, Carla. Concordo plenamente com você. Eu acho que a gente já tem um tema que é bastante discutido aqui no Elo, né? E faz parte dessa integração de tomar esses tipos de cuidados, são muito importantes. Você vai ter uma gestação mais saudável e fetos com alterações positivas mesmo, né? Isso que a gente quer. É muito, muito importante esse tipo de abordagem do paciente. A gente costuma abordar com o paciente no consultório de uma maneira geral, como a gente costuma abordar também, né? No início você falou da oncogenética, né? A gente tem uma preocupação muito grande com esse tipo de coisa. Eu acho que eu como ginecologista, né? E ao longo do tempo a gente vai dominando algumas coisas que antes a gente não dominava. E às vezes eu percebo, né, que não é prática usual essa investigação mais minuciosa dos antecedentes familiares em termos de CA, né?
Então, Câncer. do câncer, né? Do câncer. E eu percebo que consigo, às vezes, diagnosticar, porque tem na família diversos tipos de câncer diferentes, mas, no fundo, é um mesmo gene. Então, às vezes, tem que fazer esse link, né? De alguns tipos de câncer que apareceu numa pessoa ou no outro da família, e, às vezes, está relacionado a algum tipo de câncer. E você tem que oferecer para essa paciente um possível diagnóstico, se a paciente assim quiser, e a possibilidade, eventualmente, de fazer um diagnóstico. A gente consegue fazer um diagnóstico. Ih, tô sem som. Você tá me ouvindo, Luiz? Fala, Luiz. Voltou. Eu sei se ele vai vir sem essa carga genética, essa mutação deletéria. Uhum. Isso é muito importante, né? Quer dizer, se eu sei que eu tenho um gene de câncer, eu posso ter um filho, escolher que eu não passe esse gene para ele, se assim eu desejar, sem juízo de valor aqui, nenhum. Eu acho que a gente tem que ser aberto e respeitar a opção do casal sempre. Claro. Mas também, se eu sei que eu tenho um gene, né, para o câncer, e eu não tenho câncer, eu vou trabalhar a prevenção, eu vou trabalhar o diagnóstico precoce, eu vou diminuir os riscos de manifestação desse gene, ou eventualmente também postergar essa manifestação. Então, a informação é sempre importante, mas é importante também que o profissional saiba o que investigar, né? Então, assim, eu me lembro que você disse, Luiz, para mim uma coisa que me tocou muito é de quanto você se tornou melhor como pessoa e como profissional depois que você adquiriu todos esses conhecimentos. E como quando você era só ginecologista, né? Não só como pouco, mas era especificamente ginecologista, muitas situações talvez tenham passado por você porque você tinha aquela mentalidade. Então, não é que, na verdade, falando mal dos ginecologistas, não é isso, mas é que é uma tradição, uma forma de olhar que agora, mais holística, mais integrativa, mais tecnológica, né? Mais das ômicas, da genômica, né? Da proteômica no estudo, a gente consegue oferecer muito mais coisa para os nossos pacientes, respeitando o desejo deles, né, Luiz? Sem dúvida nenhuma, cara. Em várias conversas nossas daí, eu falei para você, eu acho que durante a minha vida de ginecologista, muitas pacientes passaram por mim e eu realmente não consegui, não tive essa ideia. Não via, não sabia. Não via. Hoje eu vejo com outros olhos, né? Hoje eu vejo de uma maneira vejo o paciente de uma maneira mais geral. Eu tenho as minhas preocupações são muito maiores, né? E o que a gente pode oferecer condições melhores, né? Então, isso realmente muda. Mas eu acho assim, essas lives, as conversas com os colegas, eu acho que com o tempo todo mundo vai começando a ter esse tipo de preocupação, né? Sim, e eu acredito muito no ensino, né? Por exemplo, agora no Elo, os alunos, né, vão passar também, alunos de graduação, então entendendo melhor essa visão integrada, porque ninguém sabe tudo. A verdade é isso. Obrigada, Renato, que é fã do Elo 21. Ninguém sabe tudo. Então, quando a gente junta profissionais que cada um tem a sua expertise e a gente troca de forma irmã, né, homogênea, a gente amplia e a gente pode oferecer muito mais para o paciente. Ô Luiz, eu queria falar uma coisa também, que eu tinha esquecido de que eu não cheguei a comentar contigo. Veiculou aí nas mídias sociais, né, uma propaganda, não sei se é uma propaganda, gente, ou um vídeo, enfim, em que uma pessoa falava que ela tinha feito um tratamento preventivo epigenético, uma programação epigenética. E aí o repórter dizia, e aí você limpou todos os seus genes? Ela dizia, sim, eu limpei. Com essa programação epigenética, eu limpei todos os genes de câncer, os genes deletérios, e eu vou ter uma criança zerada. Criança gold genética, né? E na sequência, Luiz, a Sociedade Brasileira de Genética, de uma forma muito precisa e, graças a Deus, muito ética, você falou, olha, informativo, isso não existe, né? Não existe essa epigenética que limpa todos os genes. Até epigenética é uma coisa e a genética é outra coisa que se misturam, mas elas são diferentes. Então, eu queria aproveitar esse nosso papo para dizer que isso que a gente propõe aqui de como preparar uma gravidez
né, futura, de preparar a mulher, preparar aquele corpo para a gravidez, né? As possibilidades que a gente tem hoje de preservação da fertilidade, elas visam melhorar ao máximo a condição deste meio, dessa programação metabólica, dessa inflamação, para que seja um meio mais propenso para que essa gravidez transcorra, para diminuir o risco de aborto, para diminuir o risco de malformação, para diminuir riscos, né, que o meio externo agressor pode trazer. E a gente sabe que essa diminuição de risco é transgeracional, vai ao longo das gerações, mas ela não limpa gene, isso não existe. É importante deixar isso claro, né, Luiz? Não sei se você acompanhou isso. Sim, eu acompanhei e concordo plenamente com você. Eu vi que a sociedade genética foi muito precisa e muito ágil. E seria bom se fosse verdade, né, Carla? Seria o que a gente tenta fazer é um pouco, assim, melhorar as condições, mas chegar nesse nível de perfeição, realmente isso ainda eu acho que o mundo ia ficar muito chato sem diversidade. A gente ia ficar muito emburrecido, muito ensimesmado. Graças a Deus isso não existe. Não existe. Não... incrível que eles colocam isso como uma verdade, né? Então precisa ter uma agilidade de outras sociedades estar muito atenta a esse tipo de coisa, né? E realmente está desmentido e está tudo certo. Então isso, gente, isso não existe. O que existe é isso que a gente está falando, de olhar para a saúde da mulher, olhar quão inflamada ela está, olhar como é que está os eixos hormonais, a questão do estilo de vida, na medicina, vamos dizer assim, entre aspas, no estilo de vida, né? Como é que está o sono, como é que está o emocional. Gente, o que mais provoca os nossos genes é o que a gente come e o que a gente sente, né? Então, como é que está o emocional, como é que está a dinâmica da família, como é que está a nutrição, e aí fazer essa programação para melhorar essa condição do meio que vai provocar esse bebê. Então, esse que é realmente o que a gente faz, e é possível essa questão toda da preservação, da gestação, da gente poder fazer o diagnóstico antes de engravidar de alguma condição que a gente queira, um casal, por exemplo, que sofreu com a perda de uma criança com uma doença genética grave, que gerou muito sofrimento, fala, não quero engravidar de novo e sofrer tudo aquilo de novo, é lícito, é uma postura para o casal, e para isso tem o diagnóstico pré-implantacional, né, Luiz? Sim, o diagnóstico pré-implantacional está bem estabelecido hoje em dia, né? Está disponível para os casais que desejam pesquisar, né? Evidentemente, para você fazer esse tipo de pesquisa, você previamente tem que saber qual é o gene, né? Você já passou por um geneticista, já sabe previamente qual é o gene. A gente consegue, faz um estudo dos pais, vai fazer um estudo dos pais, descobre qual é o gene, e no embrião, numa fertilização in vitro, aí tem que fazer uma fertilização, estimular a ovulação da paciente, pegar os óvulos delas, fertilizar lá no laboratório. Quando o embrião chega 5 dias depois desse embrião ter crescido, a gente consegue fazer uma biópsia, tirar um pedacinho, que também não vai ter efeito, não vai ter nenhum efeito maléfico para o embrião, não acontece absolutamente nada, não vai fazer falta esse tipo de procedimento, não leva a nenhum efeito adverso para o embrião, não. E você consegue, através dele, estudar se aquela criança está portando aquele gene que o casal não deseja, quais são os embriões que não portam esse gene, e você consegue estudar outras alterações também, aproveitando a mesma célula. Podemos fazer também isso de outras alterações, né? E você transfere o gene, vai transferir o embrião não portador. É um procedimento relativamente simples. Sim. Né? Hoje em dia assim, já está bem estabelecido um índice assim, alto de acerto nos exames, né? Foi um evoluir, né? Hoje os óvulos, há muito tempo atrás era difícil de congelar, o congelamento mudou, hoje a gente chama de vitrificação. E dá para congelar os embriões também, né? Congela esses embriões. Produzir muitos embriões. Você pode programar, cara, você estava falando antes, né?
Bom, tem casais que, por exemplo, congelamento de ovos. O congelamento de ovos é legal para uma preservar a fertilidade, mas se eu consigo detectar no meu consultório que tem uma paciente que na família tem um gene que pode levar um câncer mais tarde, aí seria interessante congelar muito mais ovos, uma idade mais jovem, né? Mais cedo, porque esses ovos vão ter uma qualidade melhor. E eu posso fazer esse estudo genético, não preciso fazer agora. Quando ela desejar, quando ela quiser, quando o casal quiser, agora nós vamos ter o filho, nós podemos fertilizar esses ovos previamente congelados e fazer o diagnóstico lá. Então, pensar bem cedo naquilo que vai acontecer lá no futuro. Então, você tem várias... Esse campo é muito amplo e tem várias oportunidades. Esse campo é apaixonante, Luiz. É Mas eu tenho apaixonante. muita senioridade nele. E eu acho bacana o seguinte: eventualmente aquela mulher pode não querer buscar congelar os ovos ou fazer nada naquele momento, mas ela não foi privada da informação. Sim. Ela tem a autonomia e a liberdade e o respeito de optar sobre a fertilidade dela, sobre os riscos dela e as possibilidades de redução de risco. Então, eu acho isso super bacana, né? Mas precisa o profissional... Tão importante... A paciente precisa receber essa informação, precisa saber disso, né? Tão importante do que você está falando, cara, achei muito interessante isso aí. Tão importante quando você fazer o diagnóstico é a prevenção dos riscos mesmo. São as diminuições dos riscos. Eu tenho pacientes no meu consultório que eu fiz o trabalho com a pré-disposição hereditária, eu fiz o diagnóstico na mãe. A mãe foi para fazer o exame e ela tem 2, 3 filhas. E às vezes e esses pacientes desejam ser estudados. Ela estuda e logo já quer congelar os ovos, pensando lá. Porque ela tem muita coisa para fazer. Ela não quer agora, ela não deseja agora. Às vezes Olha a ela não tem nem autonomia, olha o parceiro empoderamento. agora. Mas assim, já deixa esses ovos que no futuro, conhecendo já, nós vamos fazer esse diagnóstico. Quando você for fazer, se você, até aquela época quiser, tem uns ovos que estão disponíveis para fazer esse estudo genético. Sim, Você tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. É muito legal. Agora, Luiz, eu sei que eu adoro falar das mulheres, né? E do empoderamento das mulheres, mas a gente não pode esquecer que precisa de um espermatozoide, né? Para fazer o bebê ainda, né? Ainda precisamos de um espermatozoide, né? Seja o marido, seja o namorado, seja o namorado, seja o doador de espermatozoide, mas a gente tem que se preocupar um pouquinho com a saúde e com a condição do produtor de espermatozoides ou do marido, que quer seja, não é? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque também é uma preocupação que você tem, mesmo como ginecologista, como obstetra, como geneticista, né? O profundo conhecedor de genética, em relação a esses casais. Esse olhar precisa ter esse olhar ampliado, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, até nas nossas conversas informais, eu estava dizendo, quando um casal deseja engravidar, a primeira pessoa que eu pesquiso é o homem. É verdade. Eu achei isso ótimo, viu, gente? Eu achei o máximo. Porque sempre a mulher que sai com os exames, Esther Salpinho. E me interesso muito nos antecedentes dele também, né? Porque você sabe que até hoje, às vezes, tem coisas assim que a gente fica pensando, meu Deus, as informações às vezes são desconexas, né? Não são assertivas. Tem muitas pessoas que se vem do lado do homem, aí não tem problema, né? Se tem um gene ruim do lado do homem, não tem problema. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, o homem é muito importante. Todo o que nós conversamos sobre preservar a saúde, mesmo que tenha um espermograma normal, né? A preservação vale para o homem da mesma maneira, né? As alterações epigenéticas também vêm dos homens também, né? Uma boa parte a metade dos cromossomos vem da fator masculino. Me preocupa muito. Eu estava conversando com o Dr. Marcelo Vieira, urologista, e a gente estava discutindo justamente, por exemplo, o homem, quando às vezes tem que fazer um tratamento de câncer, né? Um linfoma, por exemplo. Então, ter esse tempo, que é rápido, mas colher, preservar a fertilidade, preservar a condição desse testículo, desse espermatozoide, né? A gente tem que pensar na família como um todo, né?
Sim, isso é muito importante. A gente trabalha bastante com isso também, né? Assim, o homem tendo algum câncer, alguma coisa, tem que preservar a fertilidade. É até assim, em termos de metodologia, né? De fazer é mais prático. A gente pode fazer várias coletas, Olhe com um prazer. tempo curto, congela em várias, dá para tentar muitas vezes. E assim, é uma segurança para o homem. A gente percebe que a segurança do homem e tudo mais é bem interessante esse tipo de coisa assim. Porque muitos imaginam, né, cara, que eu já vi assim, que alguns tratamentos, ou o homem às vezes perde a fertilidade, ou a fertilidade diminui e depois com o tempo vai voltar. Mas tem um dano no DNA se não tiver preservado, né? Sempre vai ter esse dano e a gente não sabe mensurar o time exato de quanto tempo isso vai durar. Então a preservação, eu acho que sempre o cuidar antes é melhor. Uhum. A Cris está falando que ela entrou agora e ela se interessou pelo assunto. Ela tem uma filha Down, adolescente, que namora outro Down e ela tem uma dúvida se ela pode perguntar. Na verdade, Cris, esse não é o assunto. Eu estou discutindo com o Luiz que eu quero fazer uma live colocando o Luiz Balducci, né? Que é ginecologista, também tem um esterileuta e tal, como eu apresentei no começo da live. E também quero trazer um urologista, que é o Dr. Marcelo Vieira, e a gente fazer, eu como geneticista, e a gente fazer um bate-papo sobre essa questão da fertilidade nas diversas condições genéticas. Mas assim, manda a tua pergunta pelo Insta, pelo WhatsApp, de qualquer forma, para você não ficar sem resposta. E fica ligada na nossa live que a gente vai promover, que vai ser uma live muito legal e muito gostosa. Né? Mas, continuando, Luiz, continuando. Então, assim, em relação ao homem, também vale, por exemplo, a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade no homem, né? O álcool, né? O uso de algumas drogas, né? Ele vai promover efeitos epigenéticos. A gente sabe também, porque eu achei assim, de verdade, Luiz, eu achei assim, interessante, né? Para não usar uma palavra mais legal, assim, mas porque eu sou mulher, que também a idade paterna conta, né? Então, a gente sabe que tem uma série de condições no bebê que são mais frequentes quando o homem tem mais idade e numa proporção semelhante à mulher. Exatamente. Então, né? Então esse cuidado com o homem se faz mais importante ainda, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa. Você tocou num ponto muito importante, né, cara? A gente sabe que algumas condições, são próprias de fator masculino mesmo, relacionados à idade. Então, sempre tem que estar atento a esse tipo de esclarecimento para o casal, né? E também de vigilância durante a gestação. Sim. Eu sempre falo assim que antigamente, assim, enfim, os nossos avós, né? Sempre falavam assim, não, gravidez não é doença, né? Mas eles tinham um cuidado maior com a gestação, né? Hoje, às vezes, assim, o pessoal fala assim, não, eu tô grávida, mas não tô doente, eu posso fazer de tudo. Sim, mas alguns cuidados a gente tem que ter, né? Então, com o que a gente come, com o que a gente pensa, as questões emocionais aí durante a gravidez, hoje a gente sabe que são muito importantes, né, para o desenvolvimento da longevidade saudável do bebê, né? Sem dúvida nenhuma, cara. Isso é uma preocupação legítima, que a gente cuida muito aqui no Elo disso também, né? E o preparar, por isso que essa live é importante, né? Como preparar, né? O preparar é tudo isso. É um leque muito grande, né? De coisas. Mas isso aí que você falou, eu concordo plenamente com você. Uma vez, nessa semana eu atendi uma família e eu disse assim, olha, vocês vão passar nessa questão da alimentação, tinha uma questão nutricional muito importante, muito séria, vocês vão passar com a Sandra Mata. Ah, mas você não sabe essa questão específica? Não, eu sei o conceito, eu sei até bastante coisa, mas eu não sei como a Sandra Mata sabe. E vocês precisam de algo muito especializado. Então, a gente tem que entender que não tem um profissional que sabe tudo, mas também não acho
que a família, que a paciente, que a atendante tem obrigação de saber tudo e de fazer essa gestão. Então é importante a gente ter essa visão, né, principalmente o ginecologista, que é o grande maestro da saúde dessa paciente, de ter essa visão de saber, não, eu não dou conta de tudo, né, de alimentação, eu estudei, por exemplo, eu sou nutricionista, mas eu tenho uma visão do caminho que é melhor. E aí, poder ter esse recurso de ter profissionais capacitados que vão fazer uma orientação baseada em evidência, concreta, e dizer a verdade para a paciente do que ela reduz de risco, do que ela está ganhando em termos de saúde para ela, para o futuro bebê, né? Acho então, eu fiquei muito feliz, Luiz, quando você veio para o Elo de vez, né? Tava ali, botava o pé, botava o pé, ela botou os dois pés e tal. É que você veio porque você abriu essa possibilidade da gente também ter esse olhar integrado, né, com a visão do ginecologista, das possibilidades para aquele casal, da preparação para uma futura gestação, e também tem à mão a visão dos outros especialistas, podendo acrescentar, a gente discute e a gente cria uma estratégia, apresenta para o paciente, para a família, não, vamos por esse caminho, não, vamos por aquele, e poder acolher as opções das famílias, as opções dos casais, né? Eu acho isso assim, eu fico muito grata por esse ambiente e pelo que a gente pode oferecer de verdade e de possibilidades para os casais. Né? Então, até volto a dizer, né? Para mim é muito importante essa integração, cara. Eu acho muito importante dizer, o cuidar da dieta. Claro que a Sandra tem mais expertise em fazer esse tipo de coisa, então é preferível, né? A gente realmente não tem condições de acolher todas as demandas, né? Todas as coisas. A gente tem que saber, a gente tem que pegar, né? E aproveitar dos colegas que estão bem dentro mais desse assunto, que trabalham mais com esse tipo de coisa, para promover esses casais ter uma saúde melhor. E não esquecendo que eu acho que sempre volto nisso, né? Então, todas essas coisas direto que a gente fala, a probabilidade, então, e na maioria das vezes, não é tão grande quanto as comorbidades durante a gestação. O preparar antes vai evitar a pré-eclâmpsia, o diabetes, problema da tireoide, todas essas coisas durante a gestação, né? Preparar a paciente. Então, isso que eu falo, é importante a gente ver, então a gente tem que ver de uma maneira geral. Então, fazendo parte de uma equipe dessa, multidisciplinar, nossa, a vida da gente facilita bastante, né? E é muito gostoso esse tipo de troca, porque a gente sempre está aprendendo, né? Hoje a gente conversando 10 minutos, eu aprendi uma coisa assim que eu estou encantado com essa tese que você vai fazer da creatinina. Eu estou encantado com isso aí. Me dá vontade de já sair daqui e estudar esse tipo de coisa. Então, é muito legal essa troca. Eu acho muito, não só, é importante também. Agora, Luiz, eu acho que a gente tem aí mais uns 15 minutinhos de live. Eu acho que seria importante, assim, você reforçar um pouquinho alguns pontos, né? Então, essa questão, por exemplo, eu mesma não tinha noção, Luiz, que as comorbidades, ou seja, as coisas que podem acontecer de perda de saúde, de doença, né? Durante a gravidez, são tão frequentes assim, né? E não imaginava que fosse tão frequente, porque a gente não escuta o que não dá certo, né? Aquela paciente que teve um problema por uma hipertensão na gravidez grave, convulsionou, enfim. A gente escuta mais o que deu tudo bem, né? Então, eu não tinha noção que fosse tanto e quanto que a prevenção pode, de fato, reduzir esses riscos, Luiz? Olha, se você fizer a prevenção, cara, você pode diminuir em mais de 80% esse tipo de risco, dos riscos. Você está brincando? Sim. O diabetes está muito relacionado, se você está muito fora do peso, se você não tem nenhum tipo de atividade, se você não tem uma dieta adequada. Então, a maioria das pacientes, quando tem um diabetes ou desenvolve um diabetes durante a gestação, se ela entra consciente, se ela já entra equilibrada e se mantém-se equilibrada durante a gravidez, esse risco chega próximo de zero. Estou falando em termos de diabetes gestacional. E isso vale para a pré-eclâmpsia, vale para outras coisas. Não esquecendo o anterior, né? O câncer de colo uterino, você já tem que fazer lá atrás. Você tem que ver tireoide.
A tireoide, o diagnóstico hoje em dia é imperativo já logo de cara na gravidez, né? Você fazer o screening, você fazer a dosagem do hormônio, tem todas as hormônios, ver como é que tá e já entrar com a medicação. No meu consultório, como eu tenho acesso ao ultrassom muito fácil, em todas as minhas gestantes eu passo o ultrassom e dou uma olhada. Já vejo da parte, ver se já está bem a tireoide. Isso não exclui também ter que fazer o exame da tireoide. Faço isso antes dela querer engravidar e durante a gestação. Então, são trabalhos muito importantes que você evita esse tipo de... que vão trazer transtornos para o feto mais tarde. Você pode ter prematoriedade, as consequências da prematoriedade em função dessas comorbidades que aparecem durante a gravidez. Então, o pensar bem antes é muito melhor, né? Muito. Ô, Luiz, sabe e não pensar só na mulher também, né? Pensar no homem também, né? Sim. Olha, como é que tá, né, esse espermograma? O que tem ali, né? O que tem ali? O que você está comendo? Eu costumo, Carla, é incrível, e você tem uma lesão muito grande, né? Tem maridos que normalmente acompanham as esposas. Eu peço os exames para eles e faço. Sim. Se está fora, eles vão fazer dieta. Porque, assim, sempre tem um facilitador também, né, Carla? Se você não trata o marido, ele não facilita para você manter junto, né? Eu acho que tudo é integrado, né? Isso já é um treino para participação quando o bebê vem. Então, né? No meu cartãozinho tem lá o pezinho dele, ele pesa também, os exames dele. Eu cuido dos dois. É muito interessante. Você sabe que você tem uma adesão muito grande a isso. Que legal, que legal. E ele já se envolve com a futura gravidez, né? Exatamente. É um envolvimento total, né? Legal. E é o real, porque o filho é do casal, né? Sim, então, os dois têm que estar bem. Claro. Ô, Luiz, uma coisa que eu queria compartilhar aqui contigo, casais que abortam, né? Diz, ó, eu tive um aborto, 2, 3 abortos, e você faz o cariótipo do casal, você vê que eles não têm nenhuma alteração cromossômica, né? Que não tem nada no histórico familiar, que não tem enfim, geneticamente nada que predispõe àquela recorrência de abortamento. Uma coisa que eu costumo me preocupar muito é com a desbiose vaginal e intestinal, né? Claro que daí eu encaminho, porque não sou geneticista, né? Mas dou até uns pitacos, mas eu encaminho aqui no Elo para as pessoas que vão fazer isso muito melhor do que eu. Mas eu queria a tua visão em relação a essa questão, Luiz. Se a desbiose, quanto que ela está realmente associada ao abortamento também. Sim, cara, a desbiose a gente tem que se preocupar bastante com a desbiose intestinal, porque as alterações da desbiose intestinal estão diretamente relacionadas à desbiose vaginal. Quando você tem abortos recorrentes, dá para fazer. Hoje nós temos condições. Claro que, independente de você fazer o estudo genético, que tem a possibilidade de fazer, né? Você faz tira lá um pedacinho de dentro do útero, que é a biópsia, até mesmo um exame chamado estereoscopia, você pode fazer um estudo da desbiose, da como é que está ali, tratar. Mas é importante também já começar antes esse tratamento, bem antes, durante a gravidez, né? É um aspecto que a gente tem que pensar bastante, faz parte do escopo, aí faz parte da pesquisa diagnóstica e estudar a parte intestinal. Então, tem exames específicos para isso. A gente faz esses exames quando necessário. É claro que o aborto de repetição está ligado a muitos outros fatores também, né? A desbiose, a gente tem que pensar nisso, mas também, mesmo fazendo um cariótipo, né, cara, a gente sabe que o cariótipo tem uma resolução de 10 megaspalha de base, né? Se tiver uma alteração muito pequena no cariótipo, e às vezes ele é o responsável. Tem que ter o CGH. E a gente que trabalha com reprodução... Se não for translocação. A gente trabalha com reprodução e faz muito o diagnóstico pré-implantacional. Não é infrequente, cara, dependendo do fator idade, você, às vezes, em determinado momento, ter todos os embriões afetados. Então, o aborto é bastante frequente. Eu acho que é importante a gente investigar tudo, e é importante dizer para o casal, assim, gente, isso não é uma coisa tão anormal, né? A gente vê, às vezes, casais que resolveram postergar a gravidez. A gravidez
E ter isso, às vezes tem 1, 2 abortos e aquilo cria uma ansiedade muito grande no casal. Então você tem que ter muita tranquilidade, dizer que é uma coisa muito comum. Às vezes eu dou até os parabéns, né? Muitas vezes eu dou os parabéns, falo que bom, olha, Sabe que é saudável, engravidou. que bom vocês são, ó, apesar de vocês foi um desejo de vocês ter mais tarde, tudo tem um ônus, tem um bônus, mas a natureza está te mostrando que vocês são férteis, que a natureza está fazendo aquilo que ela faz, porque ela elimina mais de 99,5% das vezes das gestações que não vão prosseguir por muito tempo, elimina numa fase precoce. Então, aí prescreve as vitaminas, pesquisa a microbiota, tu faz a pesquisa básica que você tem que fazer, mas às vezes só o conversar é muito importante. E preparar com as vitaminas, né, que a gente já usa habitualmente para o casal, né, os folatos e tudo mais, bem antes, com 2 meses, 3 meses antes no mínimo, né? E a gente tem um resultado bastante positivo. Quando a paciente entende, ela compreende que aquilo é uma coisa normal, aquilo tira uma carga do casal muito grande. E assim, e eles curtem muito mais engravidar e tem muito mais tranquilidade. A gente percebe quando ela engravida, ela volta, ela está mais preparada e mais tranquila do que pode acontecer ou não. E normalmente a natureza é sábia e às vezes vai para frente mesmo e o casal fica muito mais satisfeito. Então o importante sempre é a conversa, né, cara? Explicar, né, o porquê e oferecer outras alternativas. Olha, Luiz, estão dizendo que você é o melhor doutor do mundo. Eu sou forçada a concordar. A Andréa Freitas falou que você tem uma sensibilidade incrível. Eu também sou muito grata por ter aí o Luiz aqui no Elo, viu? Porque é um ganho muito grande. O Luiz é muito ponderado, né? Pede só o que é preciso, é muito consciente e muito empático com relação às pacientes. Isso é uma verdade, Luiz. Obrigado, eu agradeço. A gente procura, né, cara? A gente procura sempre aprimorar, sempre melhorar. E uma coisa que eu aprendi muito, sempre é escutar. É importante escutar, porque muitas vezes o casal traz informações muito mais valiosas do que o perguntar. É verdade. Deixar falar um pouco livremente, né, Luiz? Sim, sem dúvida. Eu tenho, assim, a gente conversa bastante, inúmeros exemplos de situações que você fez diagnósticos brilhantes porque você simplesmente escutou o paciente e o paciente acabou trazendo coisas que, teoricamente, a gente nem perguntaria, nem estaria no escopo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, escutar e identificar o que é que a gente pode oferecer para o paciente, né? E também entender qual que é a demanda do paciente, né? O que eles querem de verdade. Sim, é verdade, é verdade. A gente tem que escutar o casal, o que eles querem, né? Qual é o objetivo? Com tranquilidade, né, cara? Sem pressa, sem colocar a sua opinião. Eu não gosto muito de colocar a minha opinião, eu gosto de escutar o casal, entender a dinâmica do casal e propor alternativas, não propor um tratamento ou alguma coisa. E uma coisa que a gente tem muito, né, Luiz, assim, seja qual for a opção do casal, dentro das alternativas, que eles têm total direito e poder para isso, se eles forem bem informados, é acolher e acompanhar dentro daquela decisão que o casal tomou, né? Sem dúvida nenhuma. A gente acolhe, acompanha e apoia todos os casais. Isso é um mantra nosso quase, né? É verdade, com certeza, com certeza. Luiz, eu vou te perguntar assim, o que você diria então de dica, né, para ficar para as pessoas que assistiram, que estão aqui com a gente ou que assistirem essa live? Renato, você é suspeito para falar, viu? Que assistiram essa live agora ou depois, assim, uma dica bacana, né, para a gente levar para a gente dessa nossa conversa. Olha, a dica, o que eu levo, né, cara, como eu havia falado com você, eu acho que assim, a fertilidade, o desejo de gestar, ela pode se manifestar mais cedo ou mais tarde.
cabe aos ginecologistas já pensar no primeiro momento que a paciente chega para a gente, né? Cuidar da paciente como um todo. O pensar, tem pessoas que às vezes não pensam no gestar agora, mas pense no futuro, né? Pense assim, por volta, tem um número mágico, até quando nós vamos congelar os ovos? Qual é a idade ideal de congelar os ovos? Então, todo mundo fala, número mágico, 30 anos, 35 anos, né? Por que não congelar com 30? Conversar com o casal. O paciente que chegar, não ter medo de contar o histórico familiar, que é muito importante. Eu sempre falo para meus pacientes, os antecedentes são tão importantes quanto o agora. Então, conversar tudo, ver um todo. Então, você fala assim, você vai querer gestar daqui a uns anos? Então, vamos começar a preparar agora. Vamos começar a ver as coisas agora. Então, eu acho assim, pensar sempre. E nós, ginecologistas, né, que trabalhamos na área de medicina fetal, genética e reprodução, eu acho que cada vez estarmos mais atentos às necessidades e o mundo evoluiu, né? O mundo mudou, as pessoas vão ter filhos mais tarde. Então, quais são as alternativas? O que eu posso melhorar agora? A atenção tem que ser sempre. E a vigilância, né? Atenção e vigilância sempre. Essa é a mensagem que eu deixo. E tem uma coisa, Luiz, só que eu me lembrei agora que a gente não falou, mas lembrar também que os casais consanguíneos, casais de primos, é muito comum a gente ter primos que casam e falam assim, na minha família não tem nada, então não tem problema, né? A gente não tem risco só porque a gente é primo. Ou na minha família tem tanto casamento de primo, não aconteceu nada, comigo também não vai acontecer, né? E existe uma série de investigações antes de engravidar que a gente pode oferecer para os primos também, né, Luiz? Para esses casais consanguíneos. Sem dúvida nenhuma, cara. Até há muitos anos atrás, o que você poderia oferecer era um aconselhamento, uma probabilidade. Os exames vieram, e poucos exames, né? Esses exames evoluíram muito, né? Hoje a gente consegue detectar, porque o primo, ele vai ter uma doença que a maioria é recessiva, né? Vem um gene ele não tem nada, ela não tem nada, mas os dois são portadores de um gene que eles nem conhecem. Eles escondem um gene que eles não sabem. E pode se manifestar. Então, assim, tem exames que podem fazer. Hoje esses exames foram aumentando a quantidade de patologias, né? De genes que a gente pode pesquisar. E uma coisa que eu achei muito importante, há muito tempo atrás, era uma coisa acessível a poucas pessoas. Hoje não. Já o exame aumentou o escopo de genes que a gente pode pesquisar e o preço caiu bastante e vem caindo gradativamente. Então, esses casais consanguíneos têm o nosso apoio, têm o apoio nosso e a pesquisa. Eu acho que talvez, se o casal se desejar, que faça a pesquisa, que a gente pode reduzir bastante a probabilidade de eventualmente vir um gene que ele não deseja. Que é, na verdade, de vir conversar, se informar, né? Saber coisas e se informar para saber se quer investigar, se não quer investigar, mas não deixar acontecer sem ter a informação. Eu acho que esse é um ponto, a informação, né, Luiz? Exatamente. A informação é poder, né, Luiz? A informação é poder, porque às vezes esses casais de primos, o que eu percebo no meu consultório, tem é o 8 ou 80, né? Tem uns que acham que eu não tenho nada na família, meu risco é baixo. E tem uns que acham assim, que o risco é 90%. Não é nenhuma coisa nem outra. Então, vamos nos informar e vamos ver a disponibilidade dos exames que estão muito mais acessíveis hoje em dia. Exatamente, exatamente. Olha, Luiz, essa live vai ficar, depois a gente vai salvar ela. E a gente costuma aqui nos pacientes, às vezes a gente está com o paciente e ele tem uma dúvida, tá? E a gente já dá ali o link para o paciente assistir essas lives e outras, falando de nutrição, falando de tantas outras questões, assim, que eu acho que essa live foi muito, muito, muito informativa, né? Foi um papo muito gostoso, eu conversaria com você a tarde toda aqui, né? Mas ela foi muito informativa em termos de as pessoas que ouvirem saberem dessa preocupação de se preparar antes, dessa preocupação de se informar, né? Para poder fazer opções e também os profissionais que conversarem
não darem regra, né? Eles não são os profissionais, não é o médico que vai escolher qual é a opção da família. Então, os profissionais sejam acolhedores e que sejam continentes, né? Mas informem de forma neutra para os pacientes as possibilidades, né? Eu acho assim que essa live trouxe bastante informação nesse sentido, porque você é um médico muito empático, muito amoroso com os pacientes, você tem uma prática clínica muito grande e você estuda o tempo todo e compartilha esse conhecimento. Então, eu queria, assim, a gente está terminando já a nossa live, mas eu queria, assim, agradecer muito a tua participação, agradecer muito você ter se integrado à equipe do EL, a gente está muito feliz e muito honrado com a tua presença. E eu queria agradecer imensamente as pessoas que entraram nessa live, que participaram, que interagiram com a gente. Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Agora é contigo, Luiz, para você poder se despedir. Olha, cara, eu que agradeço, né? É uma honra para mim fazer parte da equipe EL, uma equipe que a gente tem aprendido muito, trocado muitas ideias de uma maneira muito gostosa, né? Assim, coisas assim, hoje eu só da conversa com você já fiquei maluco, mas é uma coisa muito gostosa participar, a gente conversar com os pacientes de uma maneira aberta, e estou aqui à disposição, estamos trabalhando. E vamos lá, né, cara? Tá bom? Então, junto. Obrigada, André. André mandou uma Beijo mensagem. para todos. Um beijão a todos. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aqui.